Hoje, Carla Bigato, Felipe Bueno, sim. Coringa, eu queria usar o nosso espaço na Band News FM, no hashtag MDD, Band News no meio do dia, primeira hora do meio do dia, segunda hora do meio do dia. No caso, para fazer um alerta. Vamos lá. Pra gente tomar cuidado sempre que um governante resolve apresentar um projeto. Uhum. Todo governante apresenta projeto, né? Qual é o alerta? Viu um projeto, viu uma iniciativa, anunciou alguma coisa, falaram alguma coisa? Façam-se duas perguntas. A primeira, peraí. Que tamanho tem o problema que ele diz que está atacando? Vamos ver o tamanho do problema? Vamos. Segunda pergunta, de que maneira o projeto que ele está anunciando interfere no problema? Para saber se ele está ajudando a resolver, se ele está só dando um tapinha, se ele está resolvendo, enfim. Então, qual é o tamanho desse problema e quanto aquela solução, aquele projeto resolve o problema? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o Brasil é um país gigantesco. Então, todas as soluções, elas são gigantescas e têm que ser gigantescas para poder mudar o cheiro da água, para poder mudar e transformar o Brasil. Então, por exemplo, nós estamos vendo o Chile aí, maior confusão no Chile. O Chile inteiro tem 18 milhões de habitantes. Só a Grande São Paulo tem 21. Uhum. Então, quando vem uma solução metropolitana, quando você está discutindo um assunto metropolitano, é mais do que o Chile, né? Você pega a Espanha. A Espanha tem 46 milhões de habitantes. É a população do estado de São Paulo. Significa que quando o governador do estado de São Paulo cita algum número referente a algum projeto, ou tem algum projeto, é como se ele estivesse resolvendo um problema da Espanha. Então a gente precisa ter isso em mente. Quando você está falando de um assunto ligado à cidade de São Paulo, é quase que o Chile inteiro. A Amazônia, legal, 60% do território brasileiro. Nós temos 20% da água, nós temos 70% das florestas tropicais do mundo. Então, é tudo tão gigante que, se a gente não tiver isso em mente, a gente vai se impressionar com qualquer número que os caras apresentem. Porque eles apresentam um número que tem 3 zeros, a gente fica impressionado. Com 6 zeros, a gente fica impressionado. Mas o Brasil é tão grande que a gente não pode se impressionar com isso. Então a gente tem que fazer essa continha. Que tamanho tem o problema e como a proposta do governante ou a solução encontrada por ele vai ajudar a resolver o problema. Vamos lá. Recentemente, nós já falamos disso aqui, o nosso ministro da Educação, que anda sumido, Abraham Weintraub, anunciou o tal projeto de criação das escolas cívico-militares. Para o ensino fundamental. A ideia é começar com o ensino fundamental, melhorar a qualidade do ensino no Brasil é fundamental, não há dúvida. Então, qualquer projeto que transforme a educação, a gente tem que olhar com carinho, não pode ser com preconceito. Vamos olhar com carinho. Mas vamos fazer o teste. Que tamanho tem o problema que ele diz que está atacando? Bom, o Brasil tem 116 mil escolas no ensino fundamental. Esse é o tamanho do problema. Para ele agir e dizer vamos resolver, tem que resolver num ritmo que, num tempo razoável, antes que o mais velho saia da escola, ou pelo menos a tempo do mais novo pegar, você consiga apresentar algo que seja pro bem comum, né? Bom, 116 mil escolas. Não dá para mexer com todos. Vamos para a segunda pergunta. Ele falou que vai apresentar o projeto da escola cívico, apresentou para a proposta da escola cívico-militar para as escolas do ensino fundamental. De acordo com o projeto, e aí vem a segunda pergunta. De que maneira o projeto que ele tem interfere no problema? Bom, o projeto anunciado cria 54 escolas. Atenção, não é 54 mil. 54 escolas num primeiro momento. Num primeiro momento é agora. Mas num segundo momento, que é todo o governo Bolsonaro, serão 216. Não serão 20 mil, 30 mil. Não vai mexer com 20% ou 10% do sistema. Então, sem discutir o benefício que a escola vai ter, sem discutir se é bom ou não criar uma escola desse tipo, fato é que vai mexer com 216 escolas. Digamos que todos os governantes depois do Bolsonaro, digamos inclusive que ele se reeleja, e ele continue com esse negócio. Vamos lá, ao ritmo de 216 por mandato.
dos 2.000 anos para resolver o problema. 2.000 anos para resolver o problema. Isso vale para essas escolas, vale para aquela piada que é a escola bilíngue, a escola bilíngue que o Maranhão criou, uma escola bilíngue. Bom, nós temos que olhar assim. Ah, mas é legal ter escola bilíngue. É legal, é muito legal. Trilíngue é melhor ainda. Põe mandarim. Mas para quantas pessoas? Para 600 alunos? 700 alunos? E o resto do Brasil não vai ter? Então nós vamos fazer um benefício localizado e diz, não, mas pelo menos a gente dá uma pista. Pista? Não faz sentido isso. Bom, no começo dessa semana, o presidente Bolsonaro esteve em Campina Grande, na Paraíba, onde ele entregou casas do programa Minha Casa Minha Vida. A Paraíba tem 223 municípios e Campina Grande é um dos 3 que deram vitória a ele no segundo turno contra o Fernando Haddad. Que tamanho tem o problema que ele está atacando? Ele foi entregar casa, né? Casa. Bom, o déficit habitacional brasileiro, segundo um estudo feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, é de 7,8 milhões de unidades. Os dados são de 2017, que é o último dado disponível. Agora, olha que loucura. Entre 2009 e 2016, o programa Minha Casa Minha Vida entregou 4,4 milhões de casas. Sabe o que aconteceu com o déficit no período? Aumentou 7%. Na Paraíba, onde o presidente foi entregar casas, o déficit habitacional é superior a 100 mil moradias. De que maneira o presidente interfere no problema ao entregar as casas? Ele entregou 4.100 casas em Campina Grande. Nesse ritmo, imaginando que ele entregasse casas só na Paraíba, ele resolveria os problemas em 25 anos. Bacana. Bom, no Brasil, nós estamos entregando casas ao ritmo de 300 e poucas mil casas por ano. Tá? Nos primeiros 9 meses desse ano foram 245 mil casas entregues. Para zerar o déficit, a gente teria que, durante 20 anos, entregar 5 vezes mais casas. Ou seja, nós não temos que condenar a decisão de entregar casas em Campina Grande para 4.000 famílias, pelo amor de Deus. Claro que não. Mas a gente precisa saber que ao final dessa cerimônia de entrega, nós não estamos com volume de investimento suficiente para transformar o cenário e reduzir o déficit habitacional brasileiro. É isso que tem que ficar claro, né? O projeto é bom, estimula a construção civil, é bom, gera emprego, é bom, reduz o déficit, não reduz, mas resolve o problema de algumas famílias e milhares de famílias e temos que apoiar. Mas é preciso ficar claro. Bom, o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas na força de trabalho. Dessas, 1/3, 36 milhões na verdade, tem carteira de trabalho, 12 milhões de pessoas não estão trabalhando. Quando o governo anunciou um programa de incentivo aos jovens agora, ele falou, nós vamos gerar até 4 milhões de empregos até 2022. Bom, precisamos ter em mente uma outra coisa. Neste período de 4 anos, todos os anos, chegam ao mercado de trabalho 2 milhões de jovens. Então, tudo bem, vai gerar 4 milhões de empregos. Nesse período vão surgir 8 milhões de jovens. Ou seja, nós vamos ter 4 milhões de jovens a mais desempregados, porque nós vamos resolver o problema de 4. Ah, mas então não faz nada, patetão. Não. É só a gente saber, e na hora que a gente vai discutir, a gente saber o tamanho dos problemas. É muito gigantesco o problema do Brasil. Dá para fazer mais que isso? Não. O presidente deveria fazer menos? Não. Ah, mas pode fazer o dobro? Não, senão ele faria. Mas nós precisamos saber. Nós temos que saber, senão a gente vai se enganar. Ó que legal, 4 milhões de vagas, isso é bom ou é ruim? Não sei, vamos medir, né? Pega a área de segurança pública. A Polícia Militar de São Paulo tem um efetivo de quase 100 mil homens, 17 mil viaturas. É o número que eu achei como referência. Quando o governador entrega viatura, a gente tem que ter esse número na cabeça. São Paulo tem 17 mil viaturas da Polícia Militar. Se pegar a Polícia Civil, dá mais outro tanto. Há alguns meses, o governador de São Paulo, João Dória, entregou 1.674 viaturas para a Polícia Militar. É um número legal? Legal. 1.600, ó, bacana. Teve solenidade? Teve solenidade. Aí perfila aqueles automóveis. Teve discurso. Só que não teve nenhum discurso dizendo o seguinte, olha, o total de viaturas que eu estou entregando
dá mais ou menos 9% do total de viaturas que a gente tem. E o tempo médio de durabilidade de uma viatura é 5 anos. Então, em tese, a gente teria que trocar 20% das viaturas, né? Mas a gente está trocando 9% agora. Sendo que faz tempo que a gente não troca. De 2012 a 2014, a gente trocou nesse exato ritmo de agora. Exato, igualzinho, 1.600 e poucas viaturas, de forma que não tem nada inovador. Mas depois disso começa a crise e a gente começa a entregar um número pequeno de viaturas. Vai se acumulando, 2.000 viaturas em manutenção toda hora. Então precisa ir lá fazer o investimento. Isso significa que não deve fazer? Não é isso. Mas nós vamos saber. Temos um grande desafio, tem muita viatura para trocar. O governo tem dinheiro? Não tem dinheiro, tá tudo quebrado. Mesmo um governo como o governo de São Paulo, que é mais arrumado do que outros governos, mesmo assim tá quebrado. É coisa para chuchu, mas fica a impressão, quando você vê a foto, de que tá surgindo ali um exército, né? Um novo exército para combater o crime organizado. Não é isso. A gente tá numa fase difícil, o Estado não tem dinheiro para nada. Nenhum governante pode bater no peito e dizer que tem um projeto transformador com dinheiro disponível, porque não tem dinheiro para investimento. Agora, a nova política é administrar o caixa com responsabilidade, mas também transparência. E transparência é compartilhar com a sociedade não só o que está fazendo, sem dar referência alguma, mas dar todas as referências para mostrar quanto de investimento você está fazendo e o que aquilo representa. Porque ninguém tem a obrigação de saber que 1.600 viaturas é muito, é pouco. Ou que 4.000 casas, você vê 4.000 casas e 1.600 viaturas, você diz, nossa, esse Brasil aqui, bicho, é dinamarquês. Tá, mais 3 anos assim, a gente resolveu o problema no Brasil. 4.000 casas, pensa nisso, é muita casa. Eu falo, nós estamos entregando 320 mil casas por ano. 320 mil casas por ano. Quando começou Minha Casa Minha Vida, eu entregava 550 mil casas por ano. Pô, é casa pra caramba. E mesmo assim o déficit sobe. Então, tudo no Brasil é grande demais. E esse negócio de anunciar e simplesmente não ser transparente, dá no quê? Dá em obras que não vão até o fim também, que é aquele levantamento que o Tribunal de Contas fez, mostrando que 1/3 das obras bancadas pela União está paralisado, porque você vai, começa a obra, anuncia e tal, e depois deixa para lá. Outro dia, anteontem, acho que a Carla anunciou a retomada da linha 6 do metrô de São Paulo, que deveria estar sendo inaugurada, ou prestes a inaugurar, mas na verdade está anunciando a retomada para daí, sabe-se lá quando começar, e depois começar jogar e acabar em 4 anos. Previsão inicial, previsão inicial. Então, mas quando foi anunciado lá atrás, e teve uma solenidade bacana, etc., ninguém falou, gente, nós temos riscos. Quando você vai abrir capital de uma empresa na bolsa, você tem que fazer um livreto, e lá no livreto você tem que escrever quais são os riscos do negócio. Quais são os riscos do negócio? A Vale tá lá no livreto que pode desabar a barragem. Tem que colocar para o investidor saber. Governo, cadê a compliance de governo? Quais são os riscos de um negócio quando você anuncia que você está criando um programa como esse da escola cívico-militar, ou que você está fazendo escola bilíngue, ou que você vai fazer o metrô, ou que você está entregando viatura? É que, olha, isso aqui é 10% do total do problema. Deveria ter tudo num prospecto. Não quer anunciar lá, mas divulga, põe no site. Não tem transparência. Eles nos enganam o tempo inteiro, escondendo. Escondendo como? É uma informação secreta? Não. Eu fiz uma pesquisa e achei os números. Se a gente pesquisar mais, a gente vai achar mais números. Mas para ficar claro que para transformar um país, você precisa conscientizar a sociedade do seu poder de fogo, mas também das limitações do governante. Ele tem que ser honesto. E eu não estou falando honesto só de não roubar. Honesto de não roubar é o óbvio, mas honesto de íntegro, de compartilhar com a sociedade que paga as contas, o que ele de fato está transformando no Brasil. E fica tudo meio escondido. Então, amanhã eu vou voltar a esse assunto, lembrando de um outro aspecto que é irritante, tanto quanto esse, mas amanhã a gente volta. Mas fica hoje as 2 perguntinhas. Peraí, que tamanho tem o problema que eles estão atacando? E o segundo é, de que maneira este projeto vai mudar o problema? Acho que são as 2 coisas para a gente pensar sempre que a gente ouvir que algo está sendo feito por um governante.